Salve Maria, sou servo missionário Roberto, missionário católico. Foi constituidamente, primeiramente, na sua igreja, os apóstolos. Quem são os apóstolos? Segundo Coríntios 3:6, ministro da nova aliança. Os novos ministros da nova aliança que foi confiada a verdade e a integridade do evangelho. 1 Coríntios 15, 1 e 2. Não é essa feitiçaria, essa cartomancia, essas profecias protestantes, não, como a gente vê. Desce o Atos dos Apóstolos e você começa a entender como os apóstolos começaram a pregar. Por ação, unção do Espírito Santo. João 16, 13. Não é isso aqui que você vê, ó. Isso aqui são, segundo Coríntios 4, são pessoas que irão pregar outro Jesus diferente. Olha só. Aqui na IPTM! Ele tá chorando! Mas escute! Ele tá chorando! Aleluia! É sim! Aleluia! Escute! Qual é o seu nome? Arthur, porque... Olha que coisa! Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Eixe, você vai acabar tua rebeca, vai acabar tua rebeca. Chame na bacala barata. Aqui diz ele que foi libertado, que ele era de umbanda, era macumbeiro, etc. É simples, pô. Saiu de uma escravidão e entrou em outra. Simples. Foi confiado a verdade, não a divisão. Tanto que a Bíblia fala, Lucas 11 ou Mateus 12, 25. Toda divisão será dispersa, umas cairão sobre as outras. É simples. Ele falando aí, receba o Espírito Santo. Meu irmão, o Espírito Santo, ele habita no corpo de Cristo, na sua igreja, e assiste a sua igreja. O que habita nesses corpos amputados é outro espírito. Como eu já fiz um vídeo aí na live falando, explicando de divisão. Inspirado por outro espírito. Pessoas que irão anunciar outro Jesus diferente. Como Paulo fala em Gálatas 1:7, não há dois evangelhos. É um só evangelho. Então é um só Espírito Santo. É uma só verdade. É uma só revelação. Hoje em dia você vê, os caras não pegam mais como João Batista pregou, como Cristo anunciou. E os apóstolos, arrependimento, a conversão, não. Hoje em dia a pregação é de prosperidade. De cura, libertação. Você vai ser próspero, você vai ser... Porque isso atrai pessoas. Esse tipo de Espírito Santo, esse tipo de unção, fundamento de homens, atrai as pessoas, porque isso impressiona as pessoas, porque as pessoas pensam que não lê Bíblia, não conhece a pregação, como o magistério pregou, anunciou, ensinou, cai nessa tática. Saiu de uma escravidão, da macumbaria, da feitiçaria, e caiu em outra escravidão, divisão. Olha só, que Paulo está instruindo lá seu discípulo, seu filho na fé, Tito, então São Timóteo. Olha só que Paulo vai nos dizer, segundo Tessalonicenses, ó. Olha só que interessante. 3:6, ó. Intimai-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis a conveniência de todos os irmãos que leva a vida ansiosa, ao contrário à traição que de nós tedes recebido. Olha só, quem vive ao contrário à tradição de nós que passou ali para as comunidades, de nós tem recebido os protestantismo, a divisão. Então, se não segue, o Espírito Santo não habita. Felizmente o que você vê, cara, é
É unção de outro espírito, com letra minúscula. Por quê? Para escravizar o povo, porque o povo rejeitaram a verdade, rejeitaram a igreja, como vai dizer aqui, ó, 2 Tessalonicenses 2:9, 2 ao 10, eles usará de toda a sedução do mal, aquele que se perde por não ter cultivado o amor e a verdade que os teria podido salvar, por isso Deus lhe enviará um poder que os enganará e os acreditarão no erro. Porque não cultivaram, desprezaram a verdade. Qual a verdade? 1 Timóteo 3,15. Coluna sustentável da verdade. Mateus 16, 18 e 19. Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. As apóstolos 2,42. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos. Tem uma doutrina, tem um conceito. Você acha que os apóstolos ficavam fazendo isso, cara? Eu imagino, nem que eu vi uma publicação do meu professor, que Deus a tenha, Paulo Leitão. Nós temos que defender a igreja a ponto de se tornar 12. Por quê? Os 12 foi confiado ali, o último menor de todos, Paulo. Para viver esse avivamento do verdadeiro paráclito, como os apóstolos viveram. Olha só que interessante, pô. É nossa obrigação, pô. Tito, você pega Tito, ó. 1:8, ó. Se você for prestar atenção no Tito ali do 1, todinho, você vai ver como Paulo está instruindo a igreja. Olha só. Ao contrário, 9. Seja hospitaleiro, amigo do bem, prudente, justo, piedoso, continente, fielmente apegado à doutrina, ó, da fé, tal como foi ensinada, para poder exaltar segundo a sã doutrina e rebater o que contradiz. Então é nossa missão rebater essas heresias que contradiz a verdadeira doutrina e contradiz ainda mais a esposa do Senhor. E ainda mais contradiz o Espírito Santo. É nossa missão. Se é nossa missão como leigo, imagina como é aqueles que é sucessor dos apóstolos. Olha só, Paulo está instruindo a instrução para a organização da igreja em Creta. Olha só, Tito 1:5. Eu te deixei em Creta para acabares de organizar tudo e estabelecer ancião em cada cidade, de acordo com as normas que te tracei, ó. Deveis ser escolhido entre quem seja irrepreensível, casado uma só vez, tenha filhos fiéis e não causador de má conduta ou insubordinação, porquanto é mister que o bispo seja irrepressivo como administrador que é por Deus, posto por Deus, não arrogante, nem colérico, nem intemperante, nem violento, nem cobiçoso. Olha só, cara. Agora você vê, pô, ainda vai ter pessoas que vai defender isso aqui ainda, não, fez cura, milagres e depois demais. Sim. Quem faz milagre e prodígio é que nem todo mundo diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Aquele que faz a vontade. Qual é a vontade do Pai? Acreditar naqueles que foram enviados, naqueles que foram confiados. Não aqueles que se auto-envia e funda isso aqui, você vê, esse teatro. É uma conversão teatral. Realmente. Por quê? Atrai o povo. Ah, o cara era de Umbanda, o cara se converteu. Você vê já o teatro. Você acha que o cara tem a sua crença, não religião, crença de Umbanda, vai fazer o que na igreja, pô? Você acha que nós vai fazer o que na Umbanda? Aqui você já vê a malícia dos caras. Por quê? Tem que seguir de acordo, ó. Olha só. 1 Coríntios. Beleza, teve conversão. Beleza. Tem que seguir isso aqui, ó. 1 Coríntios 15, ó. 1 e 2, ó. Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que eu vos preguei, e que tendes acolhidos. Ó, preguei e tendes acolhido, no qual estáis firmes, ó. Por ele sereis salvo, e se conservardes como vos preguei. De outra forma, em vão tereis abraçado a fé, ó. Conservar como eu vos preguei. Olha só.
Estai firme nesse evangelho. Não esse teatro que você viu. É o evangelho que vem do mar. Não. São divisão, Mateus 12. Aqui, ó, 25. Ou Marcos 3, 20, 27. Ou Lucas 11, 14 ao 23, se preferir. Ou 2 Coríntios 11, 4. Ou Gálatas 1, 7 ao 10. Aqui, ó. 25. Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda cidade, toda casa dividida contra si mesmo não poderá substituir. Olha só que interessante. Infelizmente, meu. Mas, Sérgio Roberto, como você me explica esses milagres e prodígios? É Cristo que faz, pô. O que salva a pessoa não é milagre e prodígio. É conversão, é arrependimento, é mudança de vida. É só. 7, ó, Mateus 7, 21, ó. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Qual é a vontade de meu Pai que está no céu? Mateus 16, 18, sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. As Apóstolos 2, sobre os apóstolos que ele enviaram. As Apóstolos 2, desce o Espírito Santo. Lucas 10, 16, aquele que me ouve, ouve aquele que me enviou. Cristo enviou quem? Os apóstolos. Cristo rogou ao Pai para o Paráclito vir. Para quem? Aos apóstolos. Foi constituído primeiramente quem? Os apóstolos. Não esses super-apóstolos que se auto-ugem. Olha só, agora você já entende Mateus 7, 21. Foi confiado a divisão? Mas vamos lá, né? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, pregamos nós em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos demônios e fizemos muitos milagres? E, no entanto, eu lhe direi: nunca vos reconheci, retirai-vos de mim, operar mal. Agora você vê o 28, ó. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com sua doutrina. As Apóstolos 2:42. Porque crer, você pega em Tiago ali, ó. Crê até o cão crê. Muito mais que eu e você, ó. João 2, 19, ó. Crê que é um só Deus, faz também, ó. Crê que é um só Deus, fazer bem. Também os demônios crê e treme. Você tá entendendo? Crer em Deus é fácil. Até os demônios crê e treme. Por isso que Cristo ele fundou uma igreja. Para você crer que os demônios não vão crer nessa igreja, os demônios vão tentar degrinir essa igreja por essas divisões, por esse outro espírito. Que os demônios também crê nessa igreja, que há milagre dá poder, que é o caminho da salvação, que é o caminho da verdade. Que é Cristo sacramentado ali na igreja. Essa igreja, os demônios crê também que é o corpo de Cristo. Os demônios também crê que os apóstolos foram enviados. Os demônios crê que é um só evangelho também. Olha só que interessante. Os demônios crê também que é uma só doutrina. Um só batismo. Uma só fé. Que os demônios crê e acreditam? Divisão. Vai virar o quê? Aquela bagunça em Gálatas 1, 7. Vai ficar aquela bardeneira. Como você vê aqui. Você está entendendo? Satanás ele não quer destruir a igreja, porque ele não tem poder para destruir a igreja, mas ele quer o quê? Causar confusão. Como ele consegue? Fundando outras igrejas, inspirando os mestres, doutores, falsificador da palavra. 2 Coríntios 2, 17. Ou Mateus 24. 2 Coríntios 11, 4. 2 Coríntios 12. É simples entender isso. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto.